Boa noite a todos. É uma alegria estar com os irmãos, com as irmãs novamente. E vamos refletir, então, nesta noite, alguns aprendizados em torno dessa questão da mulher. Que Jesus nos envolva, nos ilumine, para que nós possamos absorver a orientação e as reflexões que eles têm para nos passar. Ao longo de muitos milênios, a mulher tem passado por um processo de opressão, tem sido tolhida, tem sido sufocada. Agora, o que será que a mulher, neste momento de mudanças, de transformação, o que será que está acontecendo? Será que a mulher tem um papel diferente? Será que mudou? O que tem a ver a mulher no mundo de regeneração? Será que é diferente a mulher e o homem? Por que é que a gente vai falar sobre isso esta noite? Então a mulher passou ao longo de muitos milênios por um processo difícil, mas nem por isso nós deixamos de ter grandes mulheres ao longo da história que fizeram a diferença. E nós vamos falar, para começar, de 3 mulheres espíritas que fizeram uma grande diferença. Uma delas foi Amélie Gabrielle Boudet, a senhora Rivail, a esposa de Allan Kardec. Amélie foi uma mulher diferente das demais do seu tempo. Ela e Kardec se encontraram nos salões culturais, os dois gostavam muito da educação, da cultura. Amélie era professora de arte. E eles se apaixonaram, se casaram e juntos começaram um trabalho voltado na área de educação. Ela se casou com mais de 30 anos, então era uma mulher diferente. As mulheres casavam muito cedo naquela época e ela já era uma mulher diferente que começou a acompanhar Kardec no seu trabalho de educação e depois, quando ele entrou em contato com o Espiritismo e passou a codificar os ensinamentos dos Espíritos. E Kardec, ela era uma companheira, não só aquela companheira do cuidado, de apoio, de levar o chazinho, de cuidar do marido enquanto ele trabalhava exaustivamente na codificação, mas Kardec não publicava o livro antes que ela lesse. Ele queria muito que ela lesse, que ela usasse também o bom senso dela, o conhecimento, ela o acompanhava intelectualmente e ele contava com o apoio dela. Mas foi depois que Kardec desencarnou que esta mulher mostrou a grandeza dela, porque ela cuidou de todo o patrimônio de Kardec. Ela acompanhou a Sociedade Espírita de Paris e ela pessoalmente foi cuidando daquilo. A Sociedade Espírita de Paris foi processada por conta de calúnias, de acusações, e ela foi a juízo, quase 80 anos, defendendo Kardec, e teve uma vida até o final, defendendo os princípios que havia abraçado junto com o esposo. Muito do que nós temos hoje, nós devemos ao trabalho firme desta mulher, que se fez presente durante toda a codificação e principalmente depois que Kardec partiu para o plano espiritual. Uma outra espírita, lá na Espanha, Amália Domingo Soler, foi uma divulgadora da doutrina espírita, também lá no começo, nos primórdios. Foi uma mulher que sofreu muito, teve uma infância difícil, perdeu pai, perdeu mãe, mais para frente perdeu a visão e ela sofria muito. E a doutrina espírita lhe trouxe conforto. Ela começou a entender os motivos das aflições, abraçou a doutrina espírita e foi uma médium dedicadíssima. Ela era poetisa e recebeu, por exemplo, Memórias de Padre Germano. É um livro da Amália Domingo Soler. E dedicou-se à divulgação da doutrina e a defender os direitos das mulheres. Já naquela época, buscando defender a igualdade de direitos, a participação da mulher na sociedade, que era uma coisa que, no final do século XIX, era uma coisa muito incipiente ainda. E no Brasil, nós temos a figura queridíssima de Anália Franco. Esta mulher fundou mais de 70 instituições voltadas para a educação, voltada para as crianças e voltada para as mulheres. Quando ela estava perto de desencarnar, ela estava montando uma instituição no Rio de Janeiro. E aí desencarnou, um pouco antes. Depois foi o seu marido que finalizou, fundou e levou avante.
Imaginemos lá, no final do século XIX, começo do século XX, as dificuldades que existiam. Nós hoje não damos conta, mas ela lá atrás, ela trabalhava incansavelmente, sem internet, sem nada disso, mas ela trabalhava e realizava. E até hoje, a Anália Franco trabalha pela mulher, trabalha pela expansão do trabalho da mulher, pelo reconhecimento, pelo respeito do trabalho da mulher. No livro Salomé, existe uma passagem, uma palestra de Anália Franco no plano espiritual, que de todo o livro é uma passagem belíssima que ela fala com as pessoas que estão para reencarnar, com as mulheres e com os homens que vêm trabalhar para a construção do mundo de regeneração. E nos deixa mensagens belíssimas de força, de estímulo e de abertura ao sacrifício quando necessário. Então, uma palestra maravilhosa. Ela continua ativa, trabalhando. À frente dessas transformações que nós estamos vendo estão esses irmãos nossos espirituais. Mas, além destas mulheres maravilhosas e de tantas outras que nós poderíamos mencionar, a Dona Aparecida do Hospital do Pênfigo, uma mulher maravilhosa, grandiosa, fez um trabalho maravilhoso. Dona Marlene Nobre, que está aí trabalhando até hoje, também uma mulher determinada, que realiza, que constrói dentro da doutrina, no bem. As mulheres estão sendo convocadas, enquanto gênero, a realizar uma grande mudança neste planeta. Enquanto gênero. Já não mais as mulheres isoladamente, mas as mulheres enquanto gênero feminino. Esta é uma grande mudança que está acontecendo. Nós sabemos que o nosso mundo evolui, como todos os seres do universo. Começamos lá atrás, né? O nosso planeta começou ali atrás, como um mundo primitivo, depois se transformou num mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos agora, e caminha, e vai evoluindo, e vai se tornar um mundo de regeneração. Depois um mundo feliz, um mundo perfeito, e assim vai evoluindo, como os seres que habitam os mundos. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita, e isso nos traz um conforto e uma compreensão do momento que nós vivemos diferente, como espíritas, porque nós sabemos que as mudanças estão acontecendo. Nós não temos o direito, vamos dizer, de ficarmos sem esperança, porque conhecemos os propósitos das mudanças e essas convulsões que acontecem no nosso mundo. O mundo de provas e expiações nós conhecemos, é nosso íntimo, nós sofremos as dores deste planeta o tempo todo. Mas como será o mundo de regeneração? É difícil para nós imaginarmos este mundo, olhar para frente e imaginarmos esse mundo. Acho que o melhor que nós conseguimos chegar é no nosso lar. A imagem ali que foi trazida para nós é uma coisa que nos faz pensar realmente que este mundo de regeneração é como o nosso lar. Seria hoje a Terra como o nosso lar e talvez um pouco além ainda de nosso lar. É a imagem que a gente consegue montar, porque para nós é difícil, para a nossa imaginação. Salvo aqueles que já tiveram o privilégio de dar uma espiadinha lá, em sonho, neste mundo de regeneração, para nós é ainda difícil imaginarmos. Mas a doutrina, Kardec trouxe a visão dos espíritos e ele nos diz que o mundo de regeneração é um mundo onde ainda existe a matéria. É um mundo onde os seres estão submetidos à matéria, mas menos presos, menos confinados, menos envolvidos nessa matéria, já são mais conscientes da realidade espiritual. É um mundo intermediário entre o mundo de provas e expiações e o mundo feliz. Mas não é um mundo feliz ainda. O mal ainda existe. Apesar do bem ser mais forte, o mal ainda está dentro das criaturas. E o ser e o espírito ainda pode cair, pode falhar e ter que ser levado ao mundo anterior, ao mundo de provas e expiações. Então o mal ainda existe, porém, o bem é o que predomina. O amor está em todos os corações. Não existe violência, existe equidade social, ou seja, equilíbrio, igualdade, as pessoas respeitam-se mutuamente, o mais forte ajuda o mais fraco, não há discriminação, não há preconceitos. Ora, é o mundo que nós desejamos, né? Que lá dentro nós aspiramos, é este mundo que todos nós queremos ver aqui na Terra, desejamos ver.
Mas a gente olha a situação do nosso mundo e pensa, será que essa bagunça que está aí, essa situação, a gente ouve falar que vai ser um mundo de regeneração, mas acho que vai demorar tanto. Ixi, do jeito que está a Terra, vai levar 1000 anos, no mínimo. Não vai, será que vai? Acho que não vai dar certo. Acho que vai destruir mesmo antes. Não vamos, porque nós olhamos para o mundo e falamos, não estou vendo por onde. Mas nós sempre escutamos que Jesus está no comando das transformações. Que apesar do mundo parecer caótico, Jesus está lá, está no controle, está dirigindo. Deus controla tudo. E tudo é para o bem. Nós sempre escutamos isso, aprendemos isso. Mas muitas vezes nós não enxergamos que mudanças estão acontecendo que vão levar, nos conduzir a este mundo de regeneração. E as mudanças já estão acontecendo. Existem movimentos sociais, situações naturais nos levando à construção deste mundo de regeneração, passo a passo. É quase imperceptível, é natural, é um movimento que a gente nem percebe, mas já está aí. E quais seriam estes sinais que nós podemos detectar na nossa sociedade, no nosso planeta, que apontam, que nos fazem pensar que mudanças grandes estão acontecendo? Uma delas é a questão do materialismo. O nosso mundo é um mundo ainda muito apegado à questão material. Existem religiões, existem lutas dentro das linhas religiosas, mas espiritualidade, compreensão do ser humano como um ser espiritual ainda é pequena. E principalmente a compreensão dos ensinos que as religiões trouxeram. E a prática, acima de tudo. Então, nós estamos ouvindo de Jesus há mais de 2000 anos, sobre fraternidade, sobre a igualdade. O que eram as casas do caminho? Ninguém passava fome, tudo era dividido. Era a perfeita distribuição ali de renda, mas nós não ouvimos o que Jesus nos convida a fazer. Nós resistimos. Nós vamos lá, ouvimos o nosso orgulho, a humanidade fica presa no orgulho, no egoísmo, não consegue abrir mão dessas questões. E o que está acontecendo agora? Nós não temos mais escolha. O nosso planeta não aguenta mais. Agora já não é uma questão de querer ou não. É uma questão de sobrevivência do nosso planeta, sobrevivência da espécie. Agora, a discussão sobre sustentabilidade, sobre parar com este consumismo, está virando questões dos governos, das elites. Precisa se fazer alguma coisa, porque para manter, por exemplo, o consumo de um país como os Estados Unidos, precisa de 5 planetas Terra para sustentar esse nível de consumo. O planeta não aguenta. Então, nós, como espíritas, buscando colocar em prática aquilo que nós aprendemos, realmente precisamos buscar alternativas para sermos cidadãos conscientes e abrirmos mão do consumo onde nós pudermos. Levarmos isso a sério, porque é uma questão importante para o nosso mundo. Os traços que nós temos ainda deste materialismo estão ligados a um mundo primitivo. Nem de provas e expiações. Lá atrás nós trazemos isso lá e estamos arraigados nisso. Mas o nosso mundo não vai aguentar. Existem movimentos que não têm nada a ver com a questão religiosa. Um deles, por exemplo, é a simplicidade voluntária. Eu não sei quem já ouviu falar desse movimento, que são pessoas estudando e sugerindo na internet, através de livros, como é que a gente pode fazer para se livrar do excesso, do supérfluo? Como é que nós podemos ter uma vida mais leve, mais frugal, mais simples? A sabedoria do Chico já dizia lá atrás, não é? É pão sem manteiga, meus filhos, é simplicidade. O Chico sempre nos alertava disso. E o nosso mundo, ele precisa desesperadamente disto. E ele não vai dar alternativa. Nós ou vamos aprender ou vamos deixar de existir enquanto espécie. Então, nós estamos diante de uma imposição agora do próprio processo cultural, histórico da humanidade. E o outro ponto de mudanças profundas que estão acontecendo é a questão da mulher. É o processo da mulher no mundo, o que vem acontecendo, o que está por acontecer, como é que é esse movimento?
Como eu disse no início, a mulher traz uma história de milênios de opressão, que levaram, por exemplo, na Idade Média, milhares de mulheres a morrer na fogueira. Então, a religião colocou um cerceamento em torno da mulher muito grande. E, para a gente ter uma ideia, nós todos estamos envolvidos nessa cultura. Mesmo que nós não tomemos conhecimento, mesmo que a gente não perceba, nós somos frutos dessa cultura. Para trazer um exemplo disso, nós pensamos algumas frases, algumas pérolas dos homens cultos ao longo do milênio, dos milênios. Por exemplo, esta: a mulher é o que há de mais corrupto e corruptível no mundo. Quem disse isso foi Confúcio. A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. Quem disse isso? Aristóteles. Inimiga da paz, fonte de inquietação, causa de brigas que destroem toda a tranquilidade, a mulher é o próprio diabo. Um poeta italiano do século XIV. Que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se querem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa os seus maridos. Quem disse isso? Quem vocês acham que disse? É uma pessoa que a gente ama, muito querido de todos nós. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Se não me engano, é na Epístola aos Romanos, ele disse isso. E tem outras citações dele nesta linha. O pior adorno que uma mulher pode querer usar é ser sábia. Que tristeza. Quem que disse isso? Martinho Lutero. Estes eram os homens esclarecidos. Estes eram os homens que tinham mais informação, que tinham mais sensibilidade. Isso é só uma amostrinha do que foi a história da mulher ao longo dos milênios. Essa é uma pequena amostra. As mulheres mais jovens talvez não sintam tanto. Talvez nossas mães, as nossas avós sentiram mais o peso desta realidade. As coisas foram mudando. Hoje nós vivemos aqui em São Paulo, em algumas regiões, não em todas. Porque nós vamos refletir um pouquinho que a situação da mulher ainda é crítica no mundo. Mas em algumas regiões a mulher tem um pouquinho mais de liberdade, uma atuação um pouquinho melhor, mas nós fomos influenciados por esta realidade. Já fomos homens, já fomos mulheres, e fomos vindo, nascendo e renascendo com estas influências. Evoluindo, aprendendo, mas trazendo no nosso inconsciente algumas crenças neste tipo. E como Jesus via a mulher? A religião nós já vimos. Nós não vamos nem entrar muito nessa questão do que a religião fez em torno da mulher. Isso vale uma palestra, vale uma pesquisa, vale estudar. Mas Jesus, como Jesus tratava as mulheres? Quando a mulher adúltera foi levada até Jesus, o que ele fez? Cadê o outro lado dessa história? Ele queria saber do companheiro. E ele não concordou com o erro, mas perdoou e recomendou que a mulher seguisse e se restituísse, se reequilibrasse. Depois, nesta situação ali, Jesus com a mulher samaritana, Jesus está ali com ela, conversando, e ela estranhou muito quando Jesus chegou, porque um mestre judeu não conversava com uma mulher. Aliás, as mulheres para os hebreus nesta época, elas não eram nem contadas. Então, uma cidade, por exemplo, lá naquela época, tem 20 mil habitantes, 20 mil homens, mais mulheres e crianças. Quando o povo hebreu saiu do Egito, lá na descrição bíblica, tantos homens, mais mulheres e crianças. As mulheres não eram nem contadas. Por isso que quando os apóstolos chegaram para encontrar Jesus, eles ficaram: o que Jesus está fazendo? O mestre está fazendo conversando com uma mulher.
Mas Jesus sabia da força e da importância da mulher. Ele não só as respeitava, como ele sabia do papel que as mulheres tinham dentro da perpetuação dos próprios ensinos do Mestre, de Jesus. Quantas mulheres deram a vida pelo Evangelho? Nós temos Lívia, por exemplo. Que mulher que deu a sua vida ali pelo Evangelho? Quantas foram assim? No sacrifício. Mais facilidade se abriram para os ensinos do Mestre. E esta mulher, quando saiu da conversa com Jesus, realmente ela voltou para a sua comunidade e influenciou tudo ao seu redor. Ela disse para aqueles amigos dela, olha, vocês não sabem, eu encontrei Jesus, o profeta que me falou tudo da minha vida. E o Espiritismo? O que ele fala sobre a mulher? Como é que ele trata a questão da mulher? Qual é a visão espírita? Na questão 201 e 202 do Livro dos Espíritos, Kardec propõe a pergunta e resposta no sentido dessa questão da igualdade, né? Qual é a questão da sexualidade? Os espíritos têm sexo? Como é que é isso? E os espíritos esclarecem, o espírito utiliza um corpo feminino ou masculino por questões de evolução. Nós precisamos da experiência enquanto mulheres para desenvolver determinadas características, potenciais, aspectos do divino, aspectos da própria divindade. E precisamos reencarnar como homens para aprender outras energias, desenvolver outros aspectos. Mas somos iguais, espíritos em evolução. Então a doutrina espírita, na sua essência, quando nos trata como espíritos e trabalha a questão da reencarnação, nos coloca todos iguais. Homens e mulheres com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, diferentes às vezes na fisiologia, culturalmente influenciados diante das épocas que nós vivemos, mas com direitos e deveres e responsabilidades evolutivas idênticos e principalmente potencial de realização, de construção, idênticos. Então ela é uma doutrina que, dentro das linhas que tem um viés religioso, como é a doutrina espírita, que é religião, ciência e filosofia, mas tem um aspecto, é a mais liberal. Por isso que nós temos as mulheres atuando, não existe essa questão da mulher enquanto submissão, existe o bom senso, né? A busca pelo equilíbrio, pelo desenvolvimento. E, continuando a questão da mulher e da sua história, depois, em meados do século XX, as mulheres passaram a começar a sair de casa, por conta da guerra principalmente. A guerra demandou mão de obra, e as mulheres foram, e muitos homens morreram também na guerra, e as mulheres foram trabalhar, saíram de casa. E começaram a lutar por essa igualdade. Algumas vinham lutando, mas aí o gênero feminino começou a ficar mais maciçamente e surgiu um movimento feminista, que, como todo movimento, teve seus excessos, mas teve um papel importante. Como a gente estava dizendo, se não fosse o trabalho de algumas pioneiras, de algumas mulheres feministas que enfrentaram muita dificuldade, provavelmente nós não teríamos hoje as coisas que nós temos, a liberdade que nós temos, o espaço que nós temos em algumas culturas, em algumas sociedades. E a situação atual da mulher? Como é que está hoje? Então a mulher foi, trabalhou, se emancipou. Como é que está a situação da mulher hoje no mundo? A mulher continua sendo discriminada em muitas sociedades, no Brasil, em sociedades desenvolvidas, ela continua sendo discriminada, depende, lógico, da cidade, da região onde ela mora. A violência contra a mulher é uma coisa assustadora, né? Os estudos dizem que 7 entre 10 mulheres no mundo já sofreram algum tipo de violência vinda de alguma pessoa próxima, pai, família, irmão, né? Já sofreu algum tipo de violência. Então, a mulher ainda sofre. Nós vemos isso no Brasil, nós vemos isso fora, no Oriente, nos países orientais, vemos isso com muita intensidade. Além disso, dessa questão da violência, a mulher foi realmente, assumiu novos postos, está trabalhando, conquistou algumas coisas, mas hoje ela tem dupla, tripla jornada de trabalho, está cansada, sobrecarregada e muitas vezes infeliz.
sentindo que está faltando alguma coisa, que não era bem isso. Tem uma coisa errada, eu queria mais, né? Por que o feminino e a mulher são tão importantes no mundo de regeneração? O que tem a ver a mulher? O que a mulher tem que faz com que ela tenha essa importância? Um dos aspectos é a maternidade. A mulher tem uma força para influenciar a comunidade, onde ela está, muito grande. A maternidade é um papel importante. A criança vê o mundo primeiro pelos olhos da mãe. E se nós ainda temos preconceito e discriminação no mundo, grande parte disso nós devemos às mães e às próprias mulheres. Essa semana, eu estava conversando com uma garota, num posto onde eu abasteço, é uma menina. E eu perguntei para ela, como é que é a questão aqui, você no posto, tinham duas meninas conversando comigo, e ela, falei, como é que é? Ah, não, os homens respeitam, depende da mulher, como ela se coloca. Eu falei, certo, e profissionalmente? Como é que é? Ah, eles sempre chamam um frentista para ver, um homem, para ver se realmente o óleo está certo, se tem água. Não acreditam, não confiam naquilo que ela está dizendo, que está falando. Principalmente as mulheres. Outra coisa, em casa, tem aquela famosa frase, né? Não, para de chorar, menino, quando o filho é homem. Homem não chora. Ai, limpa rápido, tá? Homem não chora, que é isso? Por quê? Porque chorar, emoção, mostrar fragilidade, emoção, é fraqueza. É feminino isso. Nós vamos ensinando isso para os nossos filhos, perpetuando essa visão, sem perceber, porque nós estamos impregnados disso. E, por exemplo, na escola, a minha filha teve uma atividade na escola uns 2 anos atrás, que era uma atividade e tal, mas para as meninas era desfile. E para os meninos era vôlei, era futebol. Ela chegou em casa reclamando e falou, mãe, não gostei. Para os meninos era muito mais legal, era muito mais divertido. A escola perpetuando os modelos. É a instituição cultural, a escola vai reforçando. Então a maternidade tem esse poder, a mulher tem um poder de influência muito grande com o filho. Ela forma os homens, ela tem a capacidade de interferir nisso e de fazer mudanças. Se ela mudar, e só se ela mudar, ela consegue levar novos valores para a criança. Um outro aspecto importantíssimo na mulher é a sensibilidade. A mulher tem uma facilidade maior de entrar em contato com as suas próprias emoções, ela não tem bloqueio cultural nenhum, e com as emoções daqueles que estão à sua volta. Por isso ela é um canal mais fácil para a espiritualidade, para entrar em contato com a espiritualidade, para ser canal da espiritualidade para a Terra, tanto como para compreender a relação com a família, para influenciar no lar, porque para a mulher o relacionamento é importantíssimo, fundamental. A mulher, ela tem uma natureza interdependente, ela se identifica com as relações que ela estabelece, muito mais que o homem, que tem uma natureza mais independente. Então ela tem este poder de influenciar. Por causa desta capacidade de influenciar, a mulher pode atuar na sociedade, aí falando na sociedade, muito mais pela cooperação do que pela competição. Mudando alguns paradigmas das empresas, dos governos, começando a colocar uma questão nova. Mas aí a gente pensa, ué, mas eu não acho que isso aí é verdade, não. Você põe um monte de mulher junta, sai fofoca. Elas competem, têm inveja uma da outra. Como que você vem falar que a mulher coopera? Coopera nada. Eu estou dizendo que a mulher tem potencial para fazer isto. Mas ela usa de acordo com o que ela aprendeu, com vertentes psicológicas dentro dela, mas ela tem este potencial mais desenvolvido nela do que o homem, que tem um perfil mais agressivo, um perfil mais competitivo na sua própria natureza. E uma questão crucial agora, que é a questão da ascensão das mulheres ao poder. Ainda são poucas as mulheres chefes de Estado, por exemplo. Nós vamos pegar aí o máximo do poder temporal, que é os países. São poucas, mas estão aumentando. Nós estamos vendo a nossa eleição, são 2 mulheres na linha de frente ali, com as chances de... Uma delas provavelmente vai ganhar.
Nós temos 3 candidatos, mas são 2 mulheres. E esta tendência só vai crescer. As mulheres vão continuar crescendo, se desenvolvendo, indo para frente para as posições de poder. Não quer dizer que a mulher no poder vai ser melhor que a mulher no homem só pelo fato de ser mulher, muito embora a mulher tenha potencial para fazer diferente. Se a mulher chegar ao poder, controlando as instituições igual o homem, com os mesmos valores, com as mesmas crenças, nós vamos desperdiçar esta oportunidade e não vamos aproveitar. Que a espiritualidade está dando outra chance para a Terra, não é? Vamos mudar aí a sensibilidade de quem está comandando para mudar a realidade. Então, o que acontece? Nesta luta que a mulher fez, ela perdeu o contato com o seu próprio feminino. Porque nós tivemos que lutar muito. Nos colocar profissionalmente, às vezes é difícil, você tem que ser mais competente, às vezes, para conseguir os mesmos resultados. A mulher foi lutando e ela esqueceu de ser mulher. E hoje, muito do que nós vemos são mulheres, são homens de saia. Nós nos comportamos muitas vezes da mesma maneira e sofremos. Nunca as mulheres adoeceram tanto. E muitas vezes de doenças que têm fundo e origem lá atrás emocionais, da negação do próprio feminino. Daquilo que é mais precioso em nós. Mas lógico que nós vamos negar, né? Eu não quero esse feminino, né? Me trouxe tanto sofrimento lá atrás. O feminino não é uma coisa boa. Lá dentro de nós a gente, né, muitas vezes acalenta esse tipo de crença. Então a questão das mulheres ascendendo é importante, porque como as mulheres vão chegar no poder? De que maneira? Com que crenças? Por isso que algumas pessoas vêm dizendo, o mundo precisa do feminino. Não é questão da mulher só, mas do feminino. E é esta revalorização que é importante, de trazer de volta a delicadeza, a suavidade, a ternura, o amor, que é o que mais o nosso planeta necessita. E a mulher tem esta facilidade. Ela pode ser muito violenta, nós temos visto quanto a mulher tem sido violenta muitas vezes. Ela pode ser tão agressiva quanto o homem, mas a força da mulher não está aí. A força da mulher está em, mantendo todas as conquistas que ela já tem, trazer o feminino para tudo isso. E transformar o poder. Transformar a maneira de conduzir, a maneira de liderar. E o que é mais importante, promovendo essas mudanças, contribuir na mudança do próprio homem. Porque ela cria, ela forma e ela vai trabalhando a cabeça do próprio homem para se conduzir de uma outra maneira. Então a mulher tem um poder de influenciar muito grande. E aí novos paradigmas, né? De relacionamento, homem e mulher não competindo, que é o que a gente ainda vê dentro do próprio lar, dentro da própria família, mas cooperando e trazendo o divino para a Terra. Porque junto homem e mulher, nós podemos traduzir um pouco melhor as características de Deus para o nosso planeta. Porque Deus tem características muito de mãe e características de pai, mas Deus não é só pai. Deus é acolhimento, é ternura, Deus é beleza, é delicadeza, é suavidade, tem tantas coisas femininas em Deus, mas a gente tem a tendência cultural de olhar para Deus sempre como masculino, como um homem. E outras mudanças, né? Os homens às vezes também se sentem um pouco perdidos nos papéis, um pouco perdidos nesse mundo, não entendo direito as mulheres, mas nem as mulheres estão se entendendo muito bem. As mulheres estão precisando realmente fazer esse retorno para a sua essência para voltar para o eixo, para o seu próprio eixo. Né? As mulheres são muito mais impactadas por esse sistema de vida, sofrem mais até do que os homens e não percebem. E a contribuição da doutrina espírita neste cenário de transformação e da questão da mulher, da questão do feminino. Primeiro que a doutrina espírita, na essência, a gente já falou, né? É igualdade. Então, é inconcebível que nós, espíritas, ainda tragamos, né? Vamos alimentando essa visão de diferenças.
entre homem e mulher, que nós olhemos com preconceito. Nós temos de vencer isso, porque a doutrina espírita nos clareia essa questão. A outra questão que a doutrina espírita nos traz é que ninguém é vítima. Nós não somos vítimas. Nós somos agentes do nosso destino. Nós não sofremos porque construímos isso de alguma forma, ou na nossa vida presente ou no passado. A doutrina espírita coloca nas nossas mãos, junto com a espiritualidade, a possibilidade de transformação. Não somos vítimas. Não podemos nos acomodar numa posição de vítima e é assim mesmo. E mais, o que fizermos hoje, semearemos para o nosso futuro. Então, não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um novo futuro. Não dá para se esconder, mas foi meu pai, eu não aprendi, mas a minha mãe, mas não tem desculpa. Nós somos resultado do que nós já semeamos e podemos mudar isso. Com força, com dedicação, com vontade, podemos mudar. A doutrina espírita nos traz isso também. Nos convida ao autoconhecimento, para que nós possamos fazer a mudança, para que nós possamos fazer a renovação, a reforma íntima. É, de todas as linhas, a que mais religiosas e que tem esse viés religioso, que mais nos convida à transformação. Não basta ser espírita, não basta ser cristão, é preciso viver aquilo que nós dizemos que acreditamos. Então, nos parece que está nas mãos, que cabe muito como tarefa aos espíritas, contribuir para essas mudanças acontecerem. Nós não estamos aqui a passeio, não é verdade? Estamos aqui para fazer a diferença. Quando nós voltamos aqui para a Terra, nos comprometemos com a espiritualidade a contribuir com o bem. Senão nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque lá dentro de nós existe algo que nos move a procurar uma transformação no bem. Então, temos uma tarefa, temos uma missão. Todo homem tem na Terra uma pequena ou uma grande missão. E a felicidade e o sucesso está no êxito desta missão que nós viemos fazer aqui na Terra. Ter sucesso em qualquer frente da vida é bom. É bom ter sucesso profissional, ter um sucesso no relacionamento, na família, é tudo muito bom. Mas nada se compara ao êxito espiritual, ao êxito da nossa encarnação. Porque é aí que realmente nossa alma fica em paz. Se nós estamos no eixo daquilo que viemos fazer na Terra, sabemos o que viemos fazer, encontramos a nossa missão de vida, estamos trilhando nela, nós temos paz. Vamos demorar para ser perfeitos? Muito tempo. Mas estar no caminho que nos comprometemos nos traz paz, força, esperança, porque nós não nos sentimos perdidos. Desanimamos, levantamos, caímos, mas a gente sabe para onde está indo. E isso nos dá muita força. E os espíritas têm isso dentro da doutrina. Sabemos o que estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo, por que estamos nessa situação. Nós temos essas informações. Temos condição de contribuir, temos condição de ajudar. E, para finalizar, a grande convocação da espiritualidade é para todos, para homens e mulheres. Os irmãos podem estar pensando assim que eu vim aqui, que eu sou muito feminista, meu marido está aqui, que não é verdade, e que eu estou aqui falando mal dos homens. Também não é isso. Nós sabemos que estar junto, construir este relacionamento forte entre homem e mulher é fundamental, é o objetivo de todos nós. Mas a convocação também é feita para os homens. Também é feita para os homens. Para as mulheres, a convocação é que nós, mulheres, nos apropriemos de todo o nosso potencial. Nós não tenhamos medo de usar tudo que nós temos e principalmente que nós nos conscientizemos dos bloqueios, dos atavismos, dos impedimentos que estão na nossa alma, que nos impedem de tomar posse desse potencial. Nós nascemos aqui, o planeta, o século que está vindo, tem desafios gigantescos a serem superados. Nós sabemos que temos problemas de energia, temos problemas de sustentabilidade. Os espíritos que vão estar aqui reencarnados, construindo isso, todos eles precisam usar todo o seu potencial, inteligência, capacidade, tudo, para solucionar isso. Então, as mulheres são convocadas a usar
todo o seu potencial. E às vezes, por causa da questão cultural, nós nos bloqueamos, não nos valorizamos, não enxergamos o quão completas e quão potencial nós temos. Por conta, muitas vezes, desses atavismos, dessas questões que nós nem percebemos que nós temos. Eu digo isso por conta da minha vivência. Quando eu comecei a trabalhar nesse livro, eu tive que fazer uma imersão nesse assunto. E eu não sabia o quanto preconceito eu tinha, quantas coisas eu trazia ainda. Então, este é um convite, que as mulheres se libertem, enxerguem, se libertem e usem todo o seu potencial a serviço do bem, a serviço da construção deste mundo novo, sem medo. Sem medo. Às vezes parece que para as mulheres o peso é grande, mas é porque as mulheres às vezes têm receios mesmo, por conta de tudo isso que nós carregamos. E para os homens, o convite para os homens, e principalmente aqui nós estamos falando para os homens e mulheres espíritas, porque nós sabemos por que as mudanças estão aí, que elas estão acontecendo, e por que elas estão acontecendo. Nós temos consciência. Então, para nós, a mensagem é muito direta. Nós podemos contribuir com a nossa consciência, com este conhecimento. Para os homens, é que eles resgatem o seu cavalheirismo e abram as portas para as mulheres. Deixem que as mulheres cresçam realmente, principalmente os homens espíritas. Observem também o que trazem dentro de si e abram as portas, porque este é o futuro para construir esse planeta cada vez mais dentro do amor, do equilíbrio, para homens e mulheres. Nós estamos semeando as nossas próximas experiências, não é? Aquilo que semearmos como homens, colheremos como homens e talvez como mulheres, e vice-versa. Então, com a consciência que nós temos, nós somos convocados a contribuir. E, despertando a nossa consciência, despertar a consciência daqueles que estão à nossa volta. Nós temos filhas, filhos, netos, netas, nós podemos fazer muita coisa. Cada mulher, cada homem, onde está, pode contribuir, levando esses conhecimentos e despertando a sua própria consciência e a dos aqueles que estão à nossa volta. E que venha o mundo de regeneração. Que assim seja.